Fala, meus infogênios! Good night! Bora, malha fina! Pra você ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveita, é o momento de você literalmente, como essa música, se tornar um campeão e aprender todos os assuntos de contabilidade, como transformar a sua vida, a sua empresa. A malha fina, o porquê que os contribuintes caem em malha fina. Vocês sabem? Se não sabem, hoje vocês vão saber. Vocês vão entender por que vocês caíram em malha. E esse assunto é tão polêmico, sabem por quê? Porque quase 870 mil contribuintes em todo o território nacional, no nosso Brasilzão, caíram em malha fina este ano. Pensa! 870 mil contribuintes caíram em malha. É muita gente aí que precisa regularizar o seu imposto de renda. Então bora começar a explicar o que é então esse temido imposto de renda? O que é esse trem, João? Por que ele existe? A declaração do imposto de renda, como o próprio nome diz, ela é uma declaração de ajuste anual das suas rendas, tá? Então a Receita Federal precisa saber de uma forma unificada tudo aquilo que você recebeu. Quais foram as transições patrimoniais que você teve? Quais foram os rendimentos que você teve nos seus bancos? Quais foram os rendimentos que você teve das pessoas jurídicas que você trabalha? Então a Receita Federal ela quer que você apresente de uma única forma, unificada, todas essas informações. Nós vamos ter que todo ano fazer. Então, se você é brasileiro, tá? Mora aqui, tenha ciência que início de março até final de abril, você precisa todo ano letivo fazer a sua declaração do imposto de renda. E João, quem que foi obrigado a transmitir o imposto de renda? Contribuintes que receberam acima de 28.559, tô vendo aqui o Instagram, 559,70, você teve a obrigatoriedade de transmitir o imposto de renda, tá? 28.559,70, tá? Rendimentos acima que esse valor. Caso você tenha recebido o auxílio emergencial, né, que foi um dos planos aí que o governo adotou da retomada da economia, se você solicitou esse benefício e teve rendimentos acima de 22.847,76, você também teve a obrigatoriedade de transmissão desta declaração. Eu vou falar de quatro galera, né? 4 contribuintes, 4 perfis que tiveram a obrigatoriedade. As duas foram as rendas, como eu acabei de falar. E os outros dois foram referente a quem teve rendimentos isentos, não tributáveis, acima de R$40 mil. E para você que está aí na onda da Bolsa de Valores, está aí se sentindo investidor aí, bem audacioso, está no mundo aí da Bolsa, independente se você teve lucro nessa operação, só o fato de você entrar na Bolsa, você também teve a obrigatoriedade de transmitir a declaração. Esses 4 públicos, né, esses 4 tipos de contribuintes que mais caiu em malha fina. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que essa galera caiu em malha, certo, produção? E João, o que aconteceu? O que pegou? Por que eu caí na malha, então? Explica pra mim, né? Primeiro, você deve ter caído em malha porque faltou você informar algum rendimento que você recebeu. Então, se de repente você trabalha em 2 empresas ou em 3 empresas e você só declarou 2, você pode ter caído em malha. Se de repente você preencheu o CNPJ dessa fonte, tá? Que te pagou, você também vai cair em malha, porque não bate o confrontamento da Receita com a informação declarada. Então, a ausência de qualquer rendimento do contribuinte ocasiona ele cair
na malha fina? Se de repente ele colocou alguém como dependente e essa pessoa teve renda e ele só colocou os pagamentos que esse dependente teve para ele se beneficiar e não colocou porque ele esqueceu os rendimentos desse dependente. Então, ele também vai cair em malha. Outro tópico que aconteceu também muito, né? Contribuintes que receberam auxílio emergencial e não colocaram na declaração. Aquela velha história de querer dar esqueci. Meu, você recebeu o rendimento, seu dependente teve, né? Ele solicitou. Então também caiu em malha. O ápice, né, de muitos contribuintes terem caído em malha foi devido ao governo ter implantado, né, alguns programas de retomada à economia, né? Um dos programas foi o BEM, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, né, que foi a retomada. Muitos empregadores tiveram a possibilidade de estar reduzindo a jornada de trabalho dos seus colaboradores e até mesmo suspendendo, né, alguns trabalhos. Porém, o colaborador ele não foi lesado por isso, porque o governo acabou assumindo essas rendas. Porém, na hora que o contribuinte foi declarar, né, ele foi informar os valores que ele recebeu, ele só pegou o informe da empresa que ele trabalhou e colocou ali uma renda. Só que a parte que ele, né, aderiu ao bem e foi incluso no bem, o próprio governo, por ter pago esse dinheiro para ele, ele também precisava fazer a informação do imposto de renda. Essas rendas precisavam ser inclusas na declaração. Então aconteceu dos contribuintes, por muitas das vezes, por desconhecimento, só colocar o informe que o RH da empresa enviou para eles. Então muitos, gente, mas muitos mesmo aconteceram isso, tá? Por desconhecimento. Nós aqui da Gênios, graças a Deus, né? Quando fazemos as declarações, a gente gosta sempre de levar a informação. Nós fizemos um checklist com todos esses tópicos antes de iniciar a declaração do contribuinte, exatamente para não acontecer, né, dele cair em malha por conta disso. E o outro assunto foi o auxílio emergencial, né? Quantas pessoas a vida inteira tiveram as suas esposas ou seus filhos, né, como dependente e pegaram o auxílio emergencial, né, que literalmente foi uma emergência para aquela família, uma situação que precisava, né, o governo injetar para que a população pudesse realmente dar continuidade às suas vidas. Essa pessoa simplesmente deixou o dependente ali, só que ele esqueceu de declarar essa renda, tá? Uma parte foi muito pelo descuido também de esquecer realmente, mas outros foi por jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, infelizmente, não dá. A Receita ela é soberana, ela sabe o que acontece, então ela vai colocar esse contribuinte em malha. E a galera que tá aí bombando, porque hoje em dia tá super fácil você abrir uma conta numa corretora, né, e começar os investimentos. Hoje as contas digitais estão aí, estão bombando, sou super adepto também, porém a pessoa precisa saber das informações. A partir do momento que eu invisto, né, entro para o mercado de ações no âmbito da bolsa de valores, eu preciso saber que se eu entrei para jogo, eu vou precisar declarar para o leão. Independente se eu tiver lucro ou prejuízo. O fato de eu estar, do meu CPF aparecer na bolsa, estar cadastrado ali, eu já estar brincando nessa situação, eu preciso. Aconteceram casos no escritório de situações de clientes de não ter o teto, não ter atingido os 22 mil, os 28, não ter atingido, não precisava pela renda, porém eles apareceram aqui dizendo, olha, caí na malha, você pode ver o que aconteceu? E um dos pontos foi porque ele de fato operou na bolsa e não sabia e também caiu na malha. E por último, que é o tópico também que acontece, né, e aconteceu, muitos contribuintes ainda têm essa visão, né, de eu não tenho renda tributável, eu não trabalho em nenhuma empresa,
eu só sou sócio, de repente, de uma empresa, eu não tenho rendimentos, eu não tiro Prolabore, ou, eu só tenho uns patrimônios e tal, mas tenho dinheiro no banco guardado. A partir do momento que a sua poupança, tá? Ou de repente a sua aplicação teve um rendimento, né, de mais de 40 mil reais, ou se você vendeu um imóvel e teve um ganho de mais de 40 mil reais, você também estava obrigado. Então, meu querido, minha querida, a informação é tudo, né? E digo mais, para você aí que de repente é dono de empresa, teve uma distribuição de lucro acima de 40 mil, você também era obrigado a transmitir o imposto de renda. Foram os tópicos que nós pegamos dos principais itens que fez os contribuintes caírem em malha. Produção, vamos começar com as perguntas? Como eu disse para vocês na live anterior, nós estamos, graças a Deus, anunciando aí as nossas lives nos stories. E tá sendo muito legal vocês estarem mandando, né, as perguntas para nós aqui pelo digital. E as perguntas, muitas das vezes, por mais que eu já responda ali no direct, mas eu acho que elas são muito importantes. Então, para trazer você também para participar com a gente nas nossas lives, nós vamos estar replicando elas aqui no ao vivaço. Gente, é um sentimento doido de estar ao vivo, vocês estão entendendo? Bora, produção! Então, a gente vai falar a pergunta, da onde a pessoa é, isso é muito importante, e o que ela precisa saber gratuitamente. Vai, Daniele, é contigo. Vamos lá. A gente recebeu uma pergunta aqui no direct, que é da Brenda, daqui de Taubaté mesmo. Ela quer saber porque o pai dela colocou ela como dependente. Só que ela trabalhava registrado ano passado e ela sempre pegava os recibos do dentista, o que já é recomendado. Só que ele caiu na malha fina, então ela quer saber o que pode ter feito ele cair na malha. Tá. Brenda do Texas, quero dizer o que pra você? Fale pro seu Zezinho, não sei se é esse o nome dele, mas vai ser a partir de agora. A pergunta pro seu Zezinho: se você, sendo registrada no seu trabalho, se ele colocou o seu rendimento. Eu tenho 99% de chance de dizer pra você que ele caiu em malha porque alguma informação das suas rendas não estão compatíveis com o arquivo de banco de dados da Receita Federal, ou até mesmo a veracidade desses recibos que ele apresentou do dentista, tá? Precisa ver se realmente é do ano de 2020, se tem a informação completa do dentista, tá? Precisa estar alinhado. Então, esse 1% que é o pagamento, eu costumo dizer que a grande maioria das chances dos contribuintes caírem em malha é muito puxado para o rendimento, tá? Não que os pagamentos não aconteçam, mas acontece. Mas pede só para ele dar uma olhadinha se no caso das rendas, já que você era dependente dele e você trabalhava, se de fato ele colocou lá nas informações os rendimentos dos dependentes, se você estava ali 100%. Beleza, Creuza? Vamos para a próxima? A outra que eu separei aqui foi do Marcos. Ele perguntou assim, ele tem um filho, na verdade, né? E ele quer saber até que idade esse filho vai ser dependente dele. Seu baby vai ser seu dependente, ou até mesmo seu enteado, caso não seja, tá, gente? Só para poder amplificar ainda mais a pergunta e a resposta. Até os 21 anos, o seu dependente ele é considerado, tá? E se de repente ele fizer faculdade, ele estiver estudando até os 24 anos, tá? E no dependente é legal a gente falar que a gente pode, né, colocá-lo até os 21 anos. E os 21 anos, como foi o alinhamento da Brenda aí, da pergunta anterior, a possibilidade de colocarmos a pessoa como dependente, ela existe, ela está na base legal, porém eu preciso saber que eu preciso informar todos os pagamentos, então a faculdade, a escola, o plano médico, tudo isso eu posso colocar do dependente do próprio contribuinte, só que eu não posso nunca esquecer que se ele estiver fazendo, né, um trabalho, se ele tiver uma renda, né, se ele tiver remuneração, eu preciso também declarar, tá? Então ele se torna seu dependente top das galáxias até os 21 anos, se estiver estudando acima, até 24 anos. Beleza?
Lucas perguntou: qual o prazo máximo para a Receita me informar sobre a malha fina? O primeiro lote foram 5 lotes. Se você tiver algum imposto a restituir, você a receber alguma coisa da nossa digníssima Receita Federal. O primeiro lote para você receber foi dia 31 de maio, o segundo 30/6, 31/7, 31/8 e 30/9. Sempre foram os últimos dias. Eu costumo dizer o seguinte: não espere a Receita Federal te informar que você está em malha. Você pode acessar, né, as informações, né? Então procure saber, você teve essas possibilidades de receber esses 5 lotes. Se você não está em nenhum desses, o dinheiro não pingou lá na sua conta corrente, colocou que era Banco do Brasil e não entrou, tirou os extratos, não entrou, você está em malha. Procure saber, porque muitas das vezes quando nós temos algo a pagar, por exemplo, né, e a gente não regulariza, a gente fica ali um bom tempo como pendente, a Receita ela não é tão brava assim, né? Ela deixa você tá resolvendo algum ponto. Só que se você, dentro do time dela interno, você não resolve, ela transforma aquela pendência numa notificação e aí começa o negócio a inflamar. Então, enquanto estiver como pendência, você pode resolver a qualquer tempo. Qual que foi a pergunta da Ana Ju? Quando eu tenho um imposto a pagar, como funciona o pagamento? Pode ser parcelado? O imposto ele pode ser parcelado no ato da transmissão. Então, até dia 31 de maio, você tinha um imposto a pagar. A Receita Federal, ela possibilita você parcelar esse débito, tá? Isso pode ser feito. E além disso tudo, caso você tenha feito parcelamento em 2, 3, 4 vezes e você não conseguiu efetuar aquele pagamento, porque mesmo assim ficou alto, esse débito, entrando para o seu CPF lá no banco de dados da Receita Federal, você pode estar solicitando um parcelamento maior do que o condicionado na declaração do imposto de renda, tá? Então pode ser feito, né, esse parcelamento sem problema nenhum, e caso você queira esticar, né, por conta do valor da parcela e etc, você vai também poder fazer. Bora então, o que você tem que fazer caso você caia em malha? Jesus misericórdia, o que você vai fazer? Você vai entrar no portal do ECAC, tá? O portal da Receita Federal, fazer o seu cadastro, fazer o seu código de acesso com senha. Feito isso, você vai entrar no menu Imposto de Renda, entrar em Extrato de Processamento. Você vai ali verificar o motivo que a sua declaração caiu em malha. Enquanto ainda está em pendência, respira, olha para aquilo, identifica o problema, vai lá na sua declaração, ó, pega a sua declaraçãozinha, bonitinha, tá? Olha a informação que está descrito ali no portal DECAC, vem na declaração, vê o que aconteceu e você faz a sua retificação. Caso você fique muito nervoso, tá? Você fique desesperado, vá até a Gêmeos ou vá até João Mimoso, procure um contador para ajudar vocês a entender o porquê que você caiu em malha. Ele vai fazer todo esse passo a passo que eu acabei de falar para vocês, vai entender, vai te questionar e vai fazer a declaração retificadora. João, essa declaração retificadora eu pago alguma coisa para retificar? Enquanto você está na situação de pendência com a Receita Federal, está tranquilo, está favorável, você vai lá e faz a sua retificadora, sem problema nenhum, sem custo, sem problema nada, zero. Única coisa que você tem que ter consciência é que se por de caso você venha a retificar a sua declaração, você tem que ter consciência que você vai arrumar algum erro, alguma inconformidade, certo? Então, se na sua concepção, na primeira declaração, você tinha a restituir, de repente for por ausência de rendimento, a restituir R$1.000, e você colocou agora com a retificadora um rendimento que de fato você esqueceu. Esse valor de restituição, ele diminui, tá?
Porque quanto mais eu tenho de renda, mais imposto eu tenho a pagar, certo? Então é só. Mas não vai ter multa para você retificar isso. Isso é importante, tá? Por isso que a gente costuma dizer, tá pendente, não recebeu ainda da malha, vai lá, faz a retificadora, não dói, não machuca e você fica 0 bala, tá? Como eu estava dizendo para vocês, não esperem a receita, tá? Porque isso pode virar um processo de notificação, né? Pode virar um processo de início de fiscalização. Iniciou, você não consegue mais nem fazer retificadora, tá? Aí é tudo via processo administrativo na Receita Federal. E digo mais para vocês, por que nós não falamos sobre ficar, né? Nós não concordamos em procrastinar nada, né? Quanto mais eu procrastino, mais problema eu gero para mim mesmo. Então, se de repente, imagina se o seu CPF, amanhã ou depois você acorda, precisa ir no banco, precisa fazer uma operação, ou precisa de repente viajar, né, para o exterior, alguma coisa, seu CPF está lá irregular. Aí você vai ter que correr atrás do contador, vai ter que ver o que vai acontecer. Então, nesse momento, já agiliza o seu lado, já organiza a sua vida, deixa bonitinho enquanto está tempo. Então, 30/9 está agora fresquinho, né? O último lote foi agora. Estamos dentro do mês de outubro, já acelera, vê o que aconteceu, já regulariza e agora com todos esses principais tópicos que eu estou passando aqui para vocês, vocês vão ter condições de fazer a retificadora de vocês. Gente, agora é um assuntinho meio chato, sabe? Meio que delicado até, né? A gente atende todos os públicos aqui dentro do escritório, né? Aqui seja bem-vindo, se o multi excluiu, eu te incluo e tá tudo certo, é tudo bem. Mas a gente não passa pano quente na cabeça de nenhum cliente, né? O cliente veio fazer a declaração, ele tem um patrimônio altíssimo, ele não precisava do auxílio emergencial, né? E nós fomos fazer a declaração dele, ele logo de cara já me falou que ele pegou o auxílio emergencial e categoricamente nós não arrumamos meios para ele não deixar de devolver aquele dinheiro. Ele teve que devolver. Então, se você pegou o auxílio emergencial, né, você precisa ter a consciência que esse dinheiro foi envolvido, né, e foi criado esse plano exatamente para uma população que precisava, né? Então, tenha um pouco de consciência, entenda, né? Não dá para na vida a gente ganhar sempre. Então, nós fizemos a declaração dele e tivemos o maior prazer, infelizmente, de gerar a guia dos R$3.000, porque gerou R$3.000 para ele devolver para o governo essa informação. Então, né, o nosso Brasil precisa dar novos passos a partir do momento que a nossa consciência e nós começamos a fazer também aquilo que é certo. Não dá para a gente ficar, né, cobrando só dos grandões lá, né, os deputados, presidente, etc. A população precisa fazer a sua parte também. E para a gente fechar com chave de ouro essa live, só para vocês entenderem, tá? A Receita Federal, as pessoas têm a ligação, né, que ela representa dentro do mundo animal um leão, né? E o leão, de fato, ele é o rei da floresta, é ele quem manda. E a Receita Federal, gente, é a mesma coisa, ela é soberana. Ela sabe tudo o que acontece no seu CPF. Não dá pra gente, né? Ela nasceu literalmente para já te questionar, já para entender o que está acontecendo. A qualquer momento ela pode fazer isso. Como o leão, a qualquer momento ele pode pegar qualquer bicho que ele quiser. Ele é o rei da floresta e ela é a rainha aí dos impostos. Ela entende todo mundo, ela sabe o que todo mundo passou. Então não tentem, né, enganar, não tentem burlar o sistema, porque uma hora ou outra a conta vem, ela aparece e não dá pra gente, né, achar que vai passar ileso, porque literalmente não tem jeito. Bom, gente, basicamente era isso, a importância, né, do imposto de renda, o porquê que os contribuintes caem e caíram em malha. Espero ter informado para vocês. Então, como eu disse, o último lote foi 30 de setembro. Se você, por algum motivo, tirou seus extratos e você não recebeu ainda a sua restituição, saiba que você literalmente está em malha, tá? E você que tem imposto a pagar, não custa nada, consulta lá no portal da Receita Federal, verifica se as suas declarações estão literalmente homologadas
ver se elas estão certinhas, deferidas, ok, perfeito. Se não tem imposto, um restinho para pagar, já procure sair na frente para regularizar, para não ter problema com o seu CPF, né? Como diz meu pai, o que nós temos mais valioso é o nosso nome, é o nosso CPF. Então busquem estar com isso sempre redondinho. Então, agora que vocês estão ficando craque no assunto de imposto de renda, assuntos de contabilidade, em se inscrever aqui no meu canal, ativar esse sininho, dar os likes necessários, comentar aquilo que vocês de repente acham que a gente pode estar melhorando no dia a dia. Nós estamos literalmente aqui para contabilizar os valores juntos. Então eu estou esperando você. Ó, se inscreve aqui, hein?